A paz do Senhor, crianças, família, sejam bem-vindas a mais um videozinho, amém? Lembrando que esse vídeo é sobre o nosso tema, mas vocês devem estar nas aulas aqui nos domingos. É importante que o papai, mamãe, família responsável por vocês, crianças, tragam vocês para EBD todo domingo pela manhã, amém? Porque aqui tem muito a se aprender, não é? A gente vai aprender a falar muitas coisas para edificar a vida de outras crianças, né? A gente aprende pra gente e aprende para compartilhar com outras pessoas. Olha que legal, não é? E hoje a gente vai falar sobre a lição 9, de volta à vida. Mas se eu pudesse, eu daria outro tema. Vamos falar sobre amigos. Quem aí tem amigos? Que legal, né? É interessante a gente poder ter amigos, poder falar, X pessoa é meu amigo, eu posso contar com ele porque ele realmente é meu amigo. Será que você tem um amigo? Já se perguntou se realmente você tem um amigo que está disposto a te ouvir, a te dar um abraço na hora necessária, a de repente a te falar algo que edifica a sua vida? O verdadeiro amigo é aquele que te impulsiona, que fala para você, não, você vai vencer, você vai chegar lá. Vai, estuda que você vai bem naquela prova. Não se preocupe, hoje você não aprendeu, mas amanhã na escola você vai aprender. Será que você tem? Quem será esse teu melhor amigo? Será que teu melhor amigo seria a mamãe, o papai? Seria um irmão mais velho? Que de repente você até se espelha nele e fala, que legal, meu irmão é o legal, bacana. Enfim, é bom quando a gente tem os verdadeiros amigos próximos a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a amizade de Jesus com Lázaro. Quem será que foi Lázaro, hein? Lázaro foi um amigo muito especial de Jesus enquanto ele esteve aqui, né? Enquanto ele passou pela terra, enquanto ele viveu aqui, Jesus fez várias amizades. Mas a Bíblia relata Lázaro em especial. Por quê? Era um verdadeiro amigo de Jesus. E Lázaro ficou acamado e chegou a morrer. E Jesus não estava ali naquele momento, no momento da fase da morte de Lázaro, Jesus não estava presente. E quando Jesus chegou, Jesus viu o seu amigo ali morto, ele chorou. A Bíblia relata que Jesus chorou por ver o seu amigo ali naquela situação. E Jesus teve a atitude de ir e dar vida novamente a Lázaro. O Senhor falou para ele que era para ele se levantar e ele se levantou. O Senhor deu novamente o sopro da vida para Lázaro. Olha que interessante, olha que bênção. E por quê? Porque Jesus o amava. Jesus estava chorando por aquela situação. E ele precisava fazer isso, não só por ele, mas para que ele deixasse para nós o legado da amizade, a importância do amor, né? Devemos amar os nossos irmãos, os nossos amigos. E Jesus amou Lázaro de tal maneira que o ressuscitou ali. Olha que interessante, ele deu vida novamente a Lázaro. E claro que nós, irmãos, não podemos pegar uma pessoa que faleceu ali, está ali no caixão e falar, levanta e anda, porque nós não somos Jesus, né? Nesse mundo atual que nós estamos, a gente pode sim dar vida às outras pessoas. A gente pode sim dar vida, irmãos. Como que a gente vai dar, crianças? Falando do amor de Jesus. Ensinando eles que Jesus é o verdadeiro Salvador de todos nós. Que sem Ele não somos ninguém. Como que nós podemos ser abençoadores? Pessoas que levam o amor ao próximo.
falando desse amor, do amor de Jesus, da amizade de Jesus. E que nós possamos ser amigos verdadeiros de Jesus. Jesus é teu melhor amigo, não tenha dúvida. É Ele que caminha com você 24 horas do dia. Às vezes, nós nos apartamos dele. Deixamos de estar ouvindo a voz dele, de buscar ele como amigo. Mas ele está ali disponível o tempo todo para a nossa amizade, para nos amar e para estender a mão para nós. Então, que nós possamos ser verdadeiros amigos. Não somente de quem está próximo de nós, mas principalmente de Jesus. Porque quando a gente conhece Jesus, conhece a palavra, quando a gente vê nas Escrituras tudo que Jesus fez por nós, né? Como foi a vida de Jesus aqui, tudo que ele passou para morrer por nós, a gente começa a perceber que a gente pode estar sempre próximo dele, nos aproximar ainda mais. E nos aproximando cada vez mais de Jesus, a gente vai aprendendo a ser melhor amigo, a gente vai aprendendo a amar mais, a cuidar mais do próximo. E isso é muito lindo, crianças. Então, tá aqui a receitinha do dia, hein? Vamos ler a Bíblia, vamos vir para a EBD aprender e vamos praticar esse amor, amém? Deus abençoe, uma ótima semana a todos e até a próxima! Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais um domingo, mais uma aula da nossa revista Saber Mais, com o título A História de José. E nós já estamos agora na lição de número 9, e essa lição tem por título De Escravo a Governador. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Nessa lição, crianças, nós vamos ver mais um pouquinho sobre a vida de José, mais um pouquinho sobre o quanto Deus é poderoso e o quanto ele tem todas as coisas nas suas mãos. O quanto ele compreende o ser humano, abençoa o ser humano e nos mostra como ele é poderoso para cuidar de cada um de nós, nas nossas dificuldades ou nas nossas facilidades. Deus vai nos mostrar nessa lição como ele abençoou José, como ele honrou José, mesmo com tanta dificuldade que José passou. E nós vamos ver então, no primeiro pontinho, os sonhos do faraó. Deus usou todos os acontecimentos da vida de José, porque Deus tinha um propósito maior que talvez José não entendesse no meio desse caminho tão árduo e tão difícil. José foi vendido pelos irmãos, José foi jogado numa prisão, acusado injustamente pela mulher do Potifar e ficou lá nessa prisão por um tempo. Depois ali Deus não deixou de estar presente com ele, Deus continuou abençoando a vida de José. José então revelou sonhos ali dentro para o copeiro e para o padeiro. E José, então, depois que o copeiro saiu ali da prisão, José permaneceu lá. E José falou para ele, então, quando ele estivesse lá fora, para se lembrar dele. Mas a Bíblia nos conta que depois que o copeiro saiu de dentro da prisão, José ainda permaneceu lá por 2 anos, porque o copeiro se esqueceu do que José tinha pedido. Mas numa noite, o faraó teve um sonho. E ele sonhou então com 7 vacas gordas e com 7 vacas magras. E no sonho, as 7 vacas magras engoliam as 7 vacas gordas. O faraó acordou e ficou preocupado e dormiu de novo.
E, dormindo de novo, ele teve um outro sonho. Ele sonhou com algumas espigas de trigo, que eram cheias, com bastante trigo, e também com 7 bem magrinha, bem pequenininha. E também as magrinhas devoravam as gordinhas. E o faraó acordou e ele ficou muito preocupado com esse sonho. E a Bíblia conta que no dia seguinte, na manhã seguinte, o faraó procurou por todo o Egito alguém que pudesse revelar esse sonho que ele tinha tido, porque ele estava incomodado com o sonho. E ele não encontrou. Aí então o copeiro lembrou do que José tinha feito com ele na prisão, que Deus tinha revelado para José o que ia acontecer com o copeiro e com o padeiro, que tinha acontecido, exatamente como José tinha falado. E aí então o copeiro falou com o faraó: olha, lá na prisão tem um moço, José, quando eu precisei lá, quando teve um acontecimento lá dentro, ele revelou o que tinha acontecido e ele foi certeiro no que ele falou. Então o faraó mandou imediatamente chamar a José na prisão. E José prepararam ele, né, porque ele estava preso, tiraram ele de lá, arrumaram ele para que então ele fosse até o faraó. E quando ele chegou lá, o faraó contou para ele o sonho que teve, e então Deus mais uma vez fez com que José tivesse entendimento daquele sonho e revelasse para o faraó o sonho. Então ele contou para o faraó: olha, esses 2 sonhos são um só, significa a mesma coisa. Deus está falando que vão vir 7 anos muito bons, de muita fartura, o povo vai ter muita coisa. Mas depois desses 7 anos vai faltar muita coisa, não só no Egito, mas nos arredores do Egito. E, além de interpretar o sonho do faraó, o José também deu dica para o faraó de como fazer, de como administrar para que tudo desse certo. Então, o faraó falou para ele: olha, Deus mostrou para você tudo que vai acontecer. Então, José, não tem outra pessoa aqui nesse povo que tenha a sabedoria de administrar tudo isso, os 7 anos bons e os 7 anos ruins, como você. Então, eu vou te fazer, a partir de hoje, o governador do Egito. Então, a partir daquele momento, José saiu da prisão, José passou por tudo aquilo, escravo, preso, para se tornar um grande governador. E Deus honrou tudo que José tinha passado. Deus colocou José no mais alto nível do Egito. Abaixo de Faraó, ele mandava em tudo. E Deus mostrou mais uma vez para ele e para nós que ele é soberano e que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, às vezes nós não vamos entender, mas Deus não deixou de trabalhar. E Deus sempre tem algo muito melhor, muito mais especial para as nossas vidas do que nós imaginamos. Então, a partir dali, José começou a governar o Egito. E Deus deu sabedoria para ele fazer muitas coisas que nós vamos ainda ver nas próximas lições. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham cada dia, cada domingo. Nesse domingo de hoje, nós vamos aprender a lição de número 9, que tem por título: Eles vão se separar. E agora? A mensagem valiosa está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, e está escrito: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A verdade aplicada vai falar que devo valorizar a minha família e respeitar as decisões dos meus pais.
O objetivo dessa lição de número 9 vai ser que a gente vai tentar compreender que os filhos devem respeitar as decisões dos pais. Quando Deus instituiu a família, o plano dele, né, quando Deus planejou o casamento, o plano dele era que esse casamento, essa união seja duradoura e que somente seja dissolvida por meio da morte. Mas isso não é a realidade que acontece, que a gente vive nos dias de hoje e que também aconteceram no passado e aconteceu no resto da história, né? Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, né, para escolher. Ele nos coloca a sua palavra, coloca o desejo do seu coração para nós, mas está em nós decidir. E muitas das vezes acontece isso de casamentos, né, chegar ao fim, né, os pais se separar, mas qual que é meu papel enquanto adolescente perante essa situação? É importante você, adolescente, entender que isso não é algo normal, não é algo comum. Mesmo agora é tão constante isso, que notícias, né, que nós vemos nas redes sociais, e parece algo comum. Não deu certo. Ou mesmo já casam pensando, vamos casar, vai ser um teste. Se não dá certo, a gente separa, né? Mas como tem que prevalecer na nossa vida a palavra de Deus, né? O propósito dele é que o casamento seja dissolvido somente com a morte, tá? Isso acontece no mundo, nas pessoas que não conhecem a Deus, né? Ter sido tão naturalizado, tão comum. E também tem acontecido muito no nosso meio cristãos. Muitos casamentos chegaram ao fim. Mas o que eu devo fazer perante essa situação? Eu desejo que você nunca esteja nessa situação, ou se você já passou por ela, ou se você está passando por ela, como que você tem que atuar, ou se você tem coleguinhas da escola, amigos que estão passando por essa situação, que você possa aprender essa lição para poder ajudar a eles, certo? Então, o primeiro tópico vai falar, onde eu fico nisso tudo? Minha primeira reação, minha primeira atuação perante isso é eu respeitar as decisões de meus pais, porque eles se conhecem há muito mais tempo do que você conhece eles. Acontecem coisas na relação deles que você não sabe, provavelmente nunca vai chegar a saber, certo? Então, seu papel enquanto filho é respeitar as decisões dos pais, mesmo que seu desejo seja, obviamente, que isso não aconteça, que eles continuem juntos, que a família esteja bem, a família esteja unida, a família esteja em paz, em amor. Mas se isso chegar a acontecer, seu papel é respeitar as decisões deles, certo? Então, esse é o primeiro passo. A palavra de Deus vai falar na mensagem valiosa que fala para vós, filhos, qual que é seu papel. Você deve obedecer aos pais no Senhor, porque isto é justo. E esse obedecer não fala, vós, filhos, devem obedecer a seus pais somente se eles estiverem casados. Você deve obedecer a seus pais somente se eles forem da igreja. Você deve obedecer a seus pais somente se eles fazem aquilo que você gosta, aquilo que te agrada. Se eles falam somente sim para você. Não, eles falam, você deve obedecer a seus pais, e a condição que dá é no Senhor. Se aquilo que o pai, aquilo que tua mãe mandar você fazer, mandar você aceitar, está de acordo com a palavra de Deus, né? Aí fala no Senhor, está de acordo, está alinhado aquilo, a vontade de Deus, tudo certo. Seu papel é somente obedecer. E perante uma situação tão difícil como essa, é respeitar as decisões. Outro ponto, de não tomar partido, né? Você não tem que ficar do lado de seu pai, do lado de sua mãe. Mesmo, isso não significa que você vai fazer de conta que o erro, né, se teve algum erro que o pai ou a mãe cometeu para chegar ao fim desse casamento, não significa que você está aceitando o erro e está tudo bem e não aconteceu nada, né? Você tem que obedecer a seus pais, honrar a seus pais, porque essa é a vontade de Deus. Não é seu papel ficar de parte do um, do parte do outro, né? Sendo alinhado, ficando em contra do pai ou em contra da mãe, porque isso não é seu papel. E muitas das vezes a gente sofre porque pega a responsabilidade que não nos compete, pega a responsabilidade que Deus não nos manda a fazer. O único que Deus pede enquanto você é filho é obedecer.
é honrar, é amar, certo? Então, não tome partido. E por último, eles vão continuar sendo os seus pais, independentemente do erro que eles tenham cometido, contra eles mesmos, contra vocês, a decepção, a tristeza que causou essa separação, esse divórcio, eles continuam sendo seus pais. Eles vão deixar de ser marido e mulher, mas eles não vão deixar de ser seus pais, né? Importante de tudo isso que você tome como um motivo para você ser, lá no futuro, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposo, a melhor esposa, né? Que seja um motivo para você ser o melhor. E não para falar, ah, não, meus pais, o casamento não é verdade, o amor não existe, né? Não está nada bem, então eu também não quero. Não, Deus instituiu a família, Ele ama a família, Ele ama o casamento, né? Ele abençoa as uniões, então que isso seja um motivo para você ser o melhor, né? Na hora que você for escolher lá no futuro, quando chegue esse momento, você possa escolher sendo guiado por Deus, sendo guiado pela palavra dEle, tá bom? Então, nem tudo na vida acontece do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos, mas às vezes algumas coisas não têm solução, né? A gente não consegue resolver, mas em Deus nós podemos todas as coisas e com Deus nós podemos continuar caminhando e o mais importante de tudo, tudo que acontecer nessa terra vai ficar nessa terra, mas a salvação de nossa alma é nosso objetivo principal. Certo? Podemos perder tudo, mas nossa alma não pode ser perdida em meio a esses problemas, em meio às decepções da vida, em meio de tudo que acontece. Amém? Essa é a lição de número 9 desse domingo, que o Senhor continue abençoando sua vida e que você seja instrumento na vida de outras pessoas. Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais um domingo para nós fazermos um resumo sobre a nossa aula. Nós estamos na lição de número 9, na lição dos adultos, nossa classe Ebenezer. E o título da lição é A Visão do Vale de Ossos Secos. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Ezequiel, né, irmãos? O textuário ele diz o seguinte: E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Essa passagem do livro de Ezequiel, que fala sobre os ossos secos, talvez seja a passagem do livro mais famosa ou onde há mais pregações a respeito, né? Todo cristão já deve ter ouvido mais de uma pregação a respeito disso. E dentro do estudo do livro de Ezequiel, que nós estamos fazendo nos últimos domingos, nós estamos aprendendo, né, um pouquinho da história do povo e da missão que Ezequiel tinha diante do povo de Judá, do povo de Israel. E a lição, então, ela vai tratar o que Deus quis mostrar com essa visão. Aí, dentro disso, a gente vai aprender no item 1 que o plano divino, ele inclui a restauração. O que é restauração? Restauração ou restaurar é recuperar a posse, o domínio sobre algo ou sobre alguma coisa. Nós temos que lembrar que neste momento da história do povo, eles estavam cativos, eles estavam na Babilônia. Ezequiel, ele profetiza para um povo que não está na sua terra e que está cativo porque não obedeceu à voz de Deus. Né? E aí Deus teve que vir com juízo. E aí a gente aprende que desde o início da história da humanidade, né, parece que existe um ciclo na relação entre Deus e o homem. O homem peca, Deus ele chama a atenção desse povo. Normalmente o povo não obedece, aí Deus vem com juízo. Mas também, após isso, Deus vem com uma chamada ao arrependimento e sempre nessa chamada ao arrependimento, Deus faz uma promessa de restauração,
de trazer de volta aquilo que foi perdido, né? De tomar o domínio de novo daquela situação. E dentro desse propósito de Deus de restauração do homem, né? De restauração do povo, de trazer o povo que estava afastado de volta para ele, também Deus ele tem algumas ações, ele realiza algumas ações. E essas ações, elas são sempre assim, ó, ele vai purificar o povo, ele vai trazer um coração, vai dar de volta, né, um coração novo, um coração purificado e vai dar o seu espírito para esse povo. Então sempre tem essa relação entre o homem e Deus. O homem sempre, né, pecado, deixando que o pecado tome conta. Também dentro dessa visão que do vale de ossos secos, Deus quis mostrar de uma forma bem didática, né? Deus ele é um pedagogo nato, né? Ele quis mostrar de uma forma bem clara qual era a situação do povo, né? Que o povo estava espalhado, estava assim, destruído. Deus dá uma visão assim bem trágica daquilo que tinha acontecido com o povo, né? E naquele mesmo momento, Deus usa o profeta para falar que é possível, que Deus é um Deus que ele pode restaurar, que é o que o item 2 da revista, que traz o título O Poder de Deus para Fazermos Mais do que Pensamos. Então, diante daquela visão de uma sequidão total, Deus também mostra que é possível para ele, né, realizar um milagre tão grande que todos conhecem, né, a visão que os ossos vão se voltando, as juntas, os nervos, né, os músculos, e Deus pode dar vida novamente àquilo que estava morto, aquilo que na nossa visão já não tinha mais condição de viver, né? E Deus mostra que é possível. Inclusive tem numa passagem falando com Jeremias, Deus fala assim: seria qualquer coisa maravilhosa para mim? Para Deus nada é impossível. Então, Deus vem com essa palavra, através dessa visão de esperança para o povo, né? Que eles estavam lá há alguns anos, cativos, que eles sabem os motivos pelos quais eles foram levados para lá, mas que mesmo assim ainda havia esperança, que era possível, né? E que eles deveriam realmente, como a própria palavra diz, esperar em Deus, porque eles seriam trazidos de volta, né? Deus manda Ezequiel trazer o anúncio dessa palavra, que o povo tinha que ficar atento àquilo que Deus estava falando, né? Que ele vai fazer novamente, que vai trazer o povo novamente de volta para ele. Através do quê? Através da ação do Espírito Santo, né? Que embora no Antigo Testamento nós não ouçamos muito, ou a gente não lê muito a respeito da palavra Espírito Santo como no Novo Testamento, mas Deus mostra o tempo todo que ele estava presente, né? Deus é a palavra. Deus fala desde de Gênesis, né? Na criação do mundo. O Espírito Santo estava lá, pairando sobre as águas, apenas esperando a palavra, né? O verbo, a palavra ser falada para que ele pudesse agir e assim trazer vida, porque era isso que Deus queria, né? Trazer vida de volta àquele povo que estava afastado. E o item 3, então, ele fala qual é o resultado dessa restauração. Que Deus promete, né, que vai trazer o povo de volta à vida, de volta ao seu, né, de volta à nação, de volta à terra. E aí vai ser possível um viver novo. Novamente aquele povo vai ser chamado de povo de Deus. E a pessoa que faz parte do povo de Deus, ela tem que viver de acordo com a palavra de Deus, para fazer jus a esse nome, né? E dessa forma, Deus mostra que o que Ele quer, né? Que nós vivamos
para a glória dele, que nosso testemunho, né? Ele chamou aquele povo e hoje ele nos chama para que nós possamos dar testemunho de Deus na nossa vida, que nós possamos fazer aquilo que é a vontade dele. E a conclusão da lição ela termina assim: que Deus cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando-as a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. Certo, irmãos? Então fiquem com Deus, a paz do Senhor, estudem a lição.